muito bem-vindos. Essa semana eu senti no coração de escrever ali no meu status o seguinte texto: o que pedir a Deus quando se tem tudo? Então nós ficamos realmente sem saber o que pedir quando realmente já temos tudo. E uma vez que nós nos convertemos, uma vez que nós aceitamos Jesus, uma vez que nós nascemos de novo, realmente nós passamos a ter tudo, passamos a ser filhos amados de Deus, Todo-Poderoso, passamos a ser co-herdeiros de Cristo, temos uma esperança viva, forte para morar nos céus. Então nós temos já tudo. E se nós temos sonhos de Deus, conforme diz a canção, esses sonhos são garantidos por Deus. Então, se você ainda não tem um sonho, ainda não tem um objetivo, não vê claro na sua frente algum sonho, peça a Deus. E uma vez que Deus der esse sonho para você, você já pode ter certeza que esse sonho está garantido. Ele já é uma realidade nos planos de Deus e ele irá se materializar no tempo certo. Então, nós pedimos, sempre estaremos pedindo, então, sonhos, e esses sonhos que sejam sonhos de Deus para nossas vidas. Vamos orar? Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como acabei de dizer, realmente nós gostaríamos de pedir algo para o Senhor, ou coisas, enfim, mas nós estamos tão agradecidos ao Pai por tudo que o Senhor tem feito para nós. Nós somos muito agradecidos ao Pai por tudo que o Senhor tem feito mediante o teu Filho Jesus Cristo por nós. Nós não éramos, ó Pai, filhos teus, nós éramos apenas criaturas destinadas a um destino realmente triste, sem esperança, sem rumo, mas nós somos muito agradecidos ao Pai porque o Senhor amou a humanidade, tomou o primeiro passo. Nós éramos inimigos teus, merecíamos a morte, éramos pessoas realmente que estávamos entregues em nossos pecados e delitos, separados da glória do Senhor. Mas o Senhor aprovou enviar Jesus Cristo, e este também aceitou de bom grado vir até aqui a terra, passar por todas as coisas, todos os sofrimentos em nosso lugar. Jesus, nós sabemos que levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós merecíamos. O Pai levou sobre as suas costas. E nós estamos muito agradecidos por isso. Então, quando nós formos pedir alguma coisa ao Senhor, por favor, Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar do que nós já temos. Então, assim, nós veremos que não precisamos de tanta coisa assim. Talvez não precisamos nem de nada, porque nós já temos, como já dito, tudo. Pai amado, Pai bondoso, nesta manhã nós queremos agora também te agradecer pela presença dos visitantes, te agradecer pela presença dos nossos amados irmãos, pela equipe do louvor, pelos irmãos que cuidam da aparelhagem de som. Também te agradecemos pelo nosso amado pastor, que também tem se dedicado, tem ali dedicado tempo para preparar realmente pratos maravilhosos, bem azeitado, um banquete maravilhoso para nós através da sua palavra, e que nós possamos estar receptivos, nossos corações abertos, para receber essas palavras e que elas possam calar fundo em nossos corações, nos tornando pessoas melhores, que estão cada dia melhor. Deus amado, nós pedimos também uma bênção. Agora nós queremos assim pedir ao Pai que o Senhor abençoe esse dia, o Dia das Mães, um dia tão especial, para que todas as mães, ó Pai, possam receber o teu amor, o teu carinho, que possam realmente assim ver o quanto elas são valorizadas. Pai amado, Pai bondoso, vivemos num mundo onde o respeito às mulheres, cada dia que passa, está ficando cada vez mais escasso. Estamos vendo como as mulheres têm sido tratadas, ó Pai, muitas vezes até mesmo como, infelizmente, como lixos. Mas nós sabemos, Pai, que isso é um intento de Satanás para fazer com que as mulheres se sintam realmente desvalorizadas. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus amado, um Deus que ama as mulheres. Nós vemos isso ali na sua promessa a Maria, enquanto o Senhor cuidou dela e trouxe ali, então, através dela, o Salvador do mundo. Deus amado, nós queremos realmente ser agradecidos ao Senhor por tudo. Agora pedimos uma vez sobre a nossa reunião, nosso culto ao Senhor, que nós possamos te adorar com alegria, coração, com coração disposto, alegres, pois, como diz ali a abertura, nós estamos vivendo os teus sonhos e nós somos muito felizes, ó Pai, por estar incluído nos teus planos, nos teus sonhos. Abençoa cada um que entrou aqui nesta manhã e possa sair aqui diferente, mais determinado a continuar servindo e estar também na tua casa reunidos com nossos amados irmãos. Somos uma família, temos defeitos, mas nós sabemos que todas as famílias se amam
tem seus defeitos, suas desavenças, mas nós sabemos que o amor do Senhor permeia e é um amor como um óleo, um bálsamo, que realmente fortalece a união de cada um de nós. Nos ajuda a continuarmos perseverantes, fortalecendo nossos laços, nossos vínculos com os outros, e assim, Pai, nós seremos realmente pessoas melhores espiritualmente, emocionalmente, enfim, em todos os aspectos, sendo pessoas equilibradas. Se nós pedirmos alguma coisa agora e agradecemos, é sempre pensando que é o Senhor amado seu Filho Jesus Cristo. Amém. Pois bem, então nós queremos mais uma vez reforçar aí as boas-vindas a todos que vieram, não é? Se sintam muito bem à vontade em nosso meio. Nós vamos realmente agora dar início aqui com os louvores, e nós vamos ler então fazer uma leitura bíblica, Provérbios 4, do 1 a 13. Eu vou pedir que então eu leia o primeiro e os irmãos possam assim sucessivamente na sequência, ok? Então diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique a sua autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu te digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você a seguir, não encontrará obstáculos, quando correr, não precisará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Amém? Maravilha, não precisa dizer nada, como o pastor costuma dizer, né? Não precisava fechar a Bíblia e ir embora, né? Uma sabedoria maravilhosa, não é? Então, com tudo que nós tenhamos, tudo que nós tivemos, temos que adquirir sabedoria, porque nós vimos, vamos aí viver por longos dias e ainda com alegria. Olha que maravilha! Então, vamos agora louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que possamos realmente viver os sonhos de Deus. E hoje, como mulheres, sermos mulheres que damos o nosso melhor ao Senhor. Bem-vindo também ao pessoal do YouTube, ao pessoal que está nos acompanhando pelo Zoom. Que seja um feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes que estarão nos assistindo. Vamos nos colocar de pé? Essa primeira música diz: me sinto maravilhada, porque tu és muito mais do que eu penso, do que eu imagino, muito mais do que eu posso imaginar. Vamos cantar essa música? Aleluia.
ser mães. E treinamos com as nossas bonecas, com as nossas casinhas, fazemos comidinhas. E hoje, quando a minha filha me pergunta, mãe, qual era o seu maior sonho? Ou qual é o seu maior sonho? Eu sempre digo para ela que o meu maior sonho eu realizei no dia em que eu tive a minha filha e os meus filhos. Nós, mulheres, somos privilegiadas porque já nascemos com este dom e esse desejo de ser mãe. E não existe um dia mais propício para agradecermos ao Senhor como um dia intitulado o Dia das Mães, aonde podemos homenagear as nossas mães, aonde podemos dizer obrigada, Senhor, porque o Senhor me permitiu ter uma mãe, seja ela aquela pessoa que te criou, que talvez não tenha um laço sanguíneo, seja ela talvez alguém que não esteja mais entre nós hoje, mas da qual você pode conviver, pode aprender, pode trazer lições preciosas. Vamos agradecer a Deus pelas mães que temos e pelas mães que tivemos, por aquelas mulheres que de uma forma ou de outra se tornaram as nossas mães. E aproveitar, através desse cântico, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus.
presente aqui nessa manhã. Por cada mãe que está presente pelo Zoom. E por cada mãe que estará assistindo este culto pelo YouTube. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Então, nós queremos chamar o nosso amado pastor Luciano. Então, quem irá trazer a mensagem para nós? Antes do pastor Luciano trazer a palavra, eu queria gostaria de convidar a Juliana e a Bruna, que estarão nesse momento fazendo uma apresentação, homenageando as mães da nossa igreja. Que Deus abençoe esse momento. É uma manhã especial, uma manhã em homenagem às nossas mães. Muitas não podem estar devido à pandemia, mas nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor e homenagear as mães que estão aqui presentes, as mães também que não puderam estar, mas que nos acompanham pelo Zoom, pelo YouTube. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Amém. Somos flores amarelas, como foi cantado pelas meninas. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos cantar o hino 411 do cantor cristão. Ele se chama Dia Festivo e é um hino alegre, festivo, como diz o título dele. O hino 411 do cantor cristão. Vamos glorificar o nome do Senhor. E na última estrofe nós podemos dizer, como diz, que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Vamos cantar que estas mães sempre sejam consagradas só a ti. Enquanto nós vamos cantar, os irmãos podem dedicar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, consagrando ao Senhor o que temos, aquilo que somos, as nossas vidas também, como oferta suave diante da presença do Senhor. Vamos ficar em pé e com alegria estarmos cantando esse hino, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esquecemos o que essas mães sempre sejam, né? Consagradas só a ti. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração. E que essas mães realmente sempre sejam consagradas só a ti. Né? E é interessante, meus irmãos, ver como Deus age na vida de uma criança desde a infância, naqueles que serão pais um dia, né? As mães e pais. Eu me lembro quando nós tivemos a Raquel e a Esther com 3 anos de idade. A Sara precisou se ausentar de casa e ficou eu cuidando da Raquel, né? E aí imagina a choradeira que foi, porque diferente do colinho da mamãe, né? Pai é um pouco diferente, né?
E a Raquel chorando, eu não sabia mais o que fazer, e chorando, e eu vendo a Esther brincando, pegando a bonequinha de um lado, colocando no outro. Aí de vez em quando ela passava, olhava para mim, a Raquel chorando, sentava no chão, até que teve uma hora que ela ficou, eu acho que inconformada com o que estava acontecendo. Ela levantou, mexeu na boca da Raquel, e eu acho que ela virou a chupeta, né? A chupeta estava ao contrário, e a criança parou de chorar, e eu fiquei com cara de bobo, né? Tipo, como assim? Né? E ela ficou ali para mim, deu a impressão, parecia uma doutora, né? Uma sábia que se levantou do chão e falou: peraí, deixa eu resolver esse negócio, né? E a gente vê como Deus ele é maravilhoso desde criança, né? Tratando as pequenas mães que um dia serão mães, né? E eu quero, meus amados irmãos, minhas irmãs, felicitar, não sei se está certa essa palavra, né? A cada um, né? A cada uma com um feliz Dia das Mães. As nossas irmãs que se encontram neste momento no Zoom, aquelas que estarão vendo pelo YouTube mais tarde, Deus abençoe a vocês cada dia mais, dê sabedoria cada dia mais ao cuidado com seus filhos, com suas filhas, né? A palavra que eu deixo para as irmãs é: ensina o menino, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E eu quero compartilhar um pouco a palavra do Senhor, juntamente com os meus amados irmãos. E nessa manhã, nós vamos trazer a palavra do Senhor sobre uma mulher. E os irmãos vão descobrir logo quem é essa mulher, a partir do momento em que alguns, eu acho que ao falar o livro, já vão saber que mulher que é essa. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Já sabem já de quem é que nós vamos falar? Ana, né? E essa mensagem não é só para as mães, mas é para toda a igreja e todos aqueles que ouvirem o que Deus tem a dizer à igreja. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita, do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu:
não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? Feche seus olhos neste momento. Peça a Deus que venha falar no teu coração através desta palavra. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para trazer a Deus a Tua preciosa palavra, Senhor Deus, a preciosa semente, Senhor Deus. Nós lhe pedimos, ó Deus, que ela caia, Senhor Deus, em solo, Senhor Deus, fértil, ó Pai. Que ela encontre, Senhor Deus, um solo fértil, na qual ela possa, Senhor Deus, crescer e produzir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Lhe pedimos, ó Deus, assim como Ana também pediu, nós queremos lhe pedir que o Senhor seja benevolente com a Tua igreja, Senhor Deus, e fale, Pai, aos nossos corações, ó Deus. Que haja, Senhor Deus, o Teu poder, Senhor Deus, através desta palavra, Senhor Deus. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia cheio de alegria e transbordando do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Que neste momento, ó Pai, venha eu diminuir, ó Pai, para que o Senhor cresça, Senhor Deus, e fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Pois a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que eu trago para os irmãos essa manhã é dando o meu melhor quando tudo está pior. Dando o meu melhor quando tudo está pior. Meus irmãos, a história que nós acabamos de ler, ela ocorre em um período de decadência. Por que eu digo aos irmãos que é um período de decadência? Porque a história de Ana, ela é contada no fim do período dos juízes. E os irmãos bem sabem que os juízes são homens levantados por Deus para libertar o povo de Israel quando este se encontrava oprimido pelas nações que haviam aos redores dela. Quando nós abrimos, meus irmãos, Juízes capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, nós vemos a palavra do Senhor dizendo que assim que aquela geração antiga que conhecia o Senhor morreu, se encontrou, se reuniu com seus antepassados, surge então uma nova geração, e uma geração que não conhecia ao Senhor e o que Ele havia feito por Israel. E aí eu quero então fazer uma pequena pausa neste momento referente a essa situação, porque uma geração antiga se foi, uma geração nova se levantou, e essa geração começou a pecar diante do Senhor, porque não conhecia o Senhor. Então por causa disso o Senhor tinha que levantar juízes entre o povo, para que pudesse libertar o povo das suas aflições. E a pequena pausa que eu quero fazer para os irmãos referente a esta palavra é: o que é que você tem vivido com o Senhor? O que é que o Senhor já fez por você? Quais são as bênçãos que você já alcançou das mãos do Senhor? Quais são as experiências que você já teve com o Senhor? Eu digo isso, meus amados irmãos, porque eu quero que vocês reflitam na seguinte situação: nós devemos trazer para os nossos filhos aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós devemos contar as nossas histórias aos nossos filhos daquilo que Deus fez e como Ele tem agido com poder em nossas vidas, para que eles não se esqueçam de quem é o Senhor e o que é que Ele pode fazer em nossas vidas e na vida deles. Porque o dia que nós nos formos, o dia que nós deixarmos essa terra, e nos últimos dias que nós estamos vivendo, muitos têm deixado, na verdade, pessoas novas, pessoas idosas, pessoas de meia idade, todos têm partido e têm deixado filhos e filhas. E a pergunta que eu faço é: qual é a história que essas pessoas têm deixado para os seus filhos? Qual é a experiência com Deus que elas têm deixado plantado no coração de seus filhos, para que quando eles crescerem, eles lembrarem que existe um Deus, o Deus dos meus pais,
Quando eles lerem a Bíblia e não olharem lá a história de Abraão, Isaac e Jacó, eles não falarem, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas poderem falar também o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai e agora o meu Deus também. O Deus que agiu na minha família quando a minha mãe estava doente, o Deus que levantou o meu irmão da cama, o Deus que colocou a comida no nosso prato quando nós ficamos desempregados, o Deus que nos sustentou, o Deus que nos abençoou, é o meu Deus. E hoje, porque a minha mãe me falta, meu Deus está comigo, o Deus da minha mãe que se encontra comigo. Então, meus amados irmãos, é necessário que nós, como pais e mães, ensinemos os nossos filhos quem é esse Deus e o que Ele pode fazer e o que Ele já fez em nossas vidas, para que eles vejam que Ele é um Deus que pode todas as coisas. No versículo 12 ainda de Juízes 2, nós vemos que os israelitas abandonaram os deuses, abandonaram o Deus dos seus antepassados. Eles abandonaram a Deus, eles se voltaram contra Deus. No versículo 18 ao versículo 19 diz que quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores. Quando um juiz morria, o povo se tornava pior. Quando vinha um outro juiz e colocava as casas em ordem, esse juiz morria, vinha então um outro, começava um período então pior ainda. E meus amados, tudo isso por causa da falta de conhecimento. É por isso que é muito importante nós lermos as nossas Bíblias, ensinarmos os nossos filhos, às vezes fazermos o nosso culto no lar, para que os nossos filhos ouçam e aprendam desse Deus. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que nós precisamos conhecer esse Deus, mas não conhecer só de palavra, mas de viver, de presenciar. Como Jó disse, olha, hoje, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço de contigo andar. É isso que nós precisamos a cada dia, conhecer esse Deus verdadeiramente como Ele é. E neste período então de decadência, onde o povo ficava pior, cada vez pior, é que nós vemos então Ana, nós vemos nos tempos de Ana a corrupção. Estava terrível, meus amados irmãos, a situação em que o período que Ana estava vivendo, havia corrupção entre o povo, havia corrupção na família e havia corrupção na religião. É este o período em que Ana está vivendo. Em Juízes 21, versículo 25 diz que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe bem parecia certo. Não havia reis em Israel naquela época, então cada um fazia o que achava certo. E infelizmente, meus amados irmãos, muitas vezes o que nós pensamos ser certo está errado aos olhos de Deus, por falta de conhecimento do que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por não conhecer a vontade de Deus, nós caímos, nós erramos, ou muitas vezes nós conhecemos e continuamos caindo, continuamos fazendo as coisas erradas. Infelizmente, e nós estamos vivendo num tempo mais ou menos assim também, não é verdade? Os nossos tempos são difíceis também. Cada um faz o que acha ser melhor, cada um faz o que acha ser certo. Nós conhecemos pessoas que frequentavam aqui essa igreja e de repente conhecem a palavra de Deus, mas saem para fora e falam: eu não acredito que Deus faria isso. Eu não acho que a Bíblia seja assim. Eu não acho que Deus seja desse jeito. Eu não. Ela forma a sua própria Bíblia, ela forma os seus próprios conceitos, ela forma aquilo que ela acha certo. Cada um segue o seu próprio entendimento e o que acha ser certo, não o que a palavra de Deus diz que é certo. E o problema que nós vemos é a falta do conhecimento. Então, meus amados, eles não conheciam mais a Deus. A idolatria já estava se filtrando no meio do povo, a perversão já havia se infiltrado no meio do povo, e o distanciamento de Deus também havia ocorrido já no meio do povo. Nós vemos nos últimos capítulos de Juízes uma cena terrível em que um homem está andando com a sua concubina e de repente os homens querem ter ali relação com eles e ele coloca ela para fora, e é uma cena terrível.
onde nós vemos que esse homem tem que despedaçar ela e enviar uma parte para cada parte de Israel, e nunca Israel havia visto tal coisa, tal situação, e eles ficaram ali perplexos do que haviam visto, partes de uma mulher por todos os lados. E quando foram ver, descobriram que a maldade não estava no coração daquele homem, mas do próprio povo, que praticou coisas horríveis diante da presença do Senhor. Então nós vemos a corrupção do povo, nós vemos também a corrupção na religião. Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor aqui, nós vemos que o marido de Ana, Eucana, ele foi oferecer sacrifícios ao Senhor no santuário. E aqui relata que há 2 homens que eram sacerdotes naquela época, Ofni e Finéias, são os filhos de Eli. E a palavra, meus amados, diz que Ofni e Finéias, eles eram terríveis, não tinham nada de Deus na vida deles. As pessoas iam oferecer sacrifícios ao Senhor, eles tiravam partes que não eram deles, que pertenciam ao Senhor. A melhor parte que deveria ser oferecida ao Senhor, eles arrancavam deles. E quando eles diziam, não, deixe que a gordura se queime primeiro, antes de vocês tirarem isso, eles queriam bater nas pessoas e brigar. Eles arrancavam alimentos crus para comerem. A palavra diz que as prostitutas se juntavam na frente do santuário, do pátio do santuário, e ali eles tinham relações com aquelas mulheres. O negócio estava feio. Enquanto isso, Eli, que foi chamado para ser o sumo sacerdote de Deus, ele fazia vista grossas para as coisas que estavam acontecendo. Ele ouvia o povo de Israel falando, esses homens não são bons, eles não são direitos. E Eli fechava os seus olhos e fingia que não estava vendo o que estava acontecendo com seus filhos. Se fazia de cego diante deles, passando a mão na cabecinha deles. Não, meus filhos, não façam isso. Mas eles não estavam nem aí para Eli. Os casamentos também, meus amados irmãos, nessa época já estavam também complicados. Quando nós falamos da cultura antigamente, e nós vemos que eles tinham os casamentos poligâmicos. Um casamento poligâmico é um casamento onde se permite mais de 2, 3, 4 mulheres, até mais. Um homem pode ter várias mulheres. E aí nós podemos falar, poxa vida, mas era a cultura deles. Mas era uma cultura errada, não era uma cultura permitida por Deus. A palavra do Senhor para o povo era: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Então havia ali um casamento que não era o plano original do Senhor, e cada um ia fazendo o que achava melhor, aquilo que achava melhor. E meus amados, nós vemos então que é neste contexto que vemos Ana, Eucana e Penina saindo da sua cidade para ir oferecer sacrifícios ao Senhor no santuário. E se não bastasse, meus amados irmãos, com tudo isso que estava acontecendo no mundo, com todas essas coisas erradas que se via no tempo dos juízes, no final da era dos juízes, nós vemos também que não bastasse essa bagunça, Ana também não podia ter filhos. Então Ana não podia ter filhos, e naquela época não ter filhos era para a mulher uma tristeza, era para a mulher uma dor, não poder ter os seus filhos. E além disso tudo, ainda nós vemos que havia uma rivalidade da Penina com Ana. Eucana amava Ana, não é verdade? Como nós lemos aqui. Mas alguns acreditam, alguns intérpretes, alguns estudiosos acreditam que Eucana tinha ali Penina porque Ana realmente não podia dar filhos a ele. Para um homem, ele tinha que ter os seus herdeiros para poder receber a sua herança. O homem tinha que ter naquela época os seus herdeiros. Então talvez Penina veio como uma solução para Eucana, porque Ana não podia ter filhos, e Eucana amava Ana, e Penina percebia isso, e por causa disso ela ficava com raiva.
Nós vemos até mesmo no passado, não é mesmo? Quando Sara não podia ter filhos, então ela diz a Abraão: olha, tenha relação com a minha concubina, e assim o filho que sair dela será como se fosse o meu. Mas o que aconteceu? A mesma coisa. Nós vemos ali que a concubina começou a crescer sobre Sara, achar que era melhor que ela, porque ela podia ter filhos e Sara não. E aí Sara fica magoada, fica chateada, porque ela vê Agar fazendo pecuinhas, vê Agar tirando sarro, vê Agar olhando com ela com a cara de desdém. Eu posso, você não. Então nós vemos que talvez possa ocorrer essa situação aqui também. E nós vemos então que Penina era a sua rival de carteirinha. E o interessante que nós vemos aqui, que a palavra diz que toda vez que elas subiam todo ano, que elas subiam para o santuário, Penina estava lá, cutucando, magoando, querendo ver lágrimas, se necessário ver sangue até, porque era a sua rival. E aí imagina você, meus amados irmãos, a sociedade está uma bagunça, a família não está indo bem, a religião está corrompida. Quando você vai à igreja, ainda tem alguém que está ali para te atazanar, tirar a tua paz. Você vai ali para ter paz, você vai ali para buscar a Deus. Em vez de você sair dali com paz, você sai dali chorando, magoada, não recebe aquilo que Deus tem para te dar. Deus quer dar porção dupla a você, mas está preocupado com o seu rival que está ali do lado, te cutucando, falando mal, falando coisas erradas ao seu respeito. Então você deixa de receber aquilo que Deus tem para te dar, meus amados irmãos. Qual é o motivo que Ana tinha para continuar indo ao santuário? Qual o motivo Ana tinha para continuar indo ao santuário? Quando Ana ia ao santuário, Penina via o quanto Ana era amada, pois recebia porção dobrada. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer referente a isso é que quando você vai ao santuário, Satanás também te atazana, também coloca pessoas para te tirarem do santuário, para te tirarem da presença de Deus. Sabe para quê? Para que você não descubra que existe alguém aqui que te ama, que existe alguém aqui que quer te dar uma porção dobrada, existe alguém aqui que ama você tanto. Quando você vem ao santuário, Satanás quer tirar do teu coração o amor, para que você não sinta o amor que Deus tem pela tua vida. E aí então ele começa a colocar na tua cabeça as coisas que acontecem, aquele irmão que vai vir, aquele irmão que não vai olhar na tua cara, aquele irmão que vai falar mal de você, aquele irmão que vai fofocar de você, aquele irmão que na verdade não é irmão coisa nenhuma, ele te odeia. Porque aqueles que são irmãos de verdade não existe ódio, não tem ódio. Ódio é um pecado terrível. A palavra diz que aquele que odeia o seu irmão é como se estivesse matando ele, é como se fosse um assassino. O ódio é como se fosse um assassinato para Deus. E nós precisamos entender que muitas das vezes nós vemos na igreja e pessoas são levantadas para nos tirar da igreja, porque existe alguém que nos ama tanto, nos quer abençoar, quer mostrar o teu carinho, quer mostrar a sua atenção. E esses inimigos vêm para tirar a nossa atenção, para tirar o foco de que Deus nos ama mais do que tudo. Esse é o motivo para nós continuarmos vindo à igreja, meus irmãos. Apesar da angústia da alma que Ana sentia, ela não deixou de ano após ano a ir para o santuário. Ela tinha todos os motivos para não ir. A sociedade era uma bagunça, sua família estava bagunçada, ela não podia ter filhos. Sempre que ela subia ao santuário, uma rival ficava atormentando a sua vida para que ela chorasse, para que a sua alma ficasse amargurada. Ela não tinha motivos para ir, mas ela continuava indo. E eu quero te incentivar, dizendo: por maior que seja a sua angústia, por maior que seja a sua dificuldade, a sua tristeza, não deixe de ir ao santuário, porque há alguém aqui que te ama demais. Não desista, continue oferecendo o seu melhor.
Escuta, meus amados irmãos, até mesmo dentro do santuário, Ana encontrou dificuldades, se não o bastante, tudo que ela já estava passando na sua vida, até dentro do santuário, Ana encontra dificuldade. Isso podia ter feito ela desistir, mas ela não desistiu. Quando ela chega no santuário e ela está ali se derramando a sua alma perante ao Senhor, em tristeza, em agonia, em aflição pela sua dor, por ter um inimigo o tempo todo mexendo com ela, tirando a paz dela. Quando vem um homem que deveria ser aquele que deveria entender a dor dela, buscar entender a dor dela, ele olha para ela e ele a julga. O que Eli fala para Ana é como se ele chegasse nela e dissesse assim: minha filha, você não tem vergonha nessa cara não? E uma hora dessa você está bêbada dentro da casa do Senhor? Toma vergonha nessa cara, larga, deixa essa bebida. E o que nós vemos de Ana, em vez de chorar mais, em vez de se entristecer mais, em vez de se envergonhar mais e sair da presença de Deus e falar: quer saber, não tem jeito nesse mundo, o mundo está uma bagunça, cada um faz o que quer. Meu marido, porque eu não posso dar filhos, arrumou uma outra mulher. Essa mulher atazana a minha vida, porque eu não posso dar para o meu marido aquilo que eu mais desejo dar para ele. E quando eu venho na casa do Senhor, aquele que é o sacerdote do Senhor, que deveria entender a minha dor, ele me julga, me chama de beberrona, de bêbada. Ela deveria jogar tudo para o alto, meus amados irmãos, e sair fora. Falar: quer saber? Deixa quieto, não quero mais saber disso. Mesmo assim, Ana estava ali, oferecendo o seu melhor. Ela estava derramando toda a sua alma diante da presença do Senhor. Ana ofereceu o melhor que tinha, mesmo quando parecia não ter nada para oferecer. Quando Ana não tinha motivo nenhum para oferecer nada a Deus, Ana oferece o seu melhor, e o melhor dela é se derramar diante do Senhor. O melhor dela é prantear diante do Senhor, entregar o coração dela ao Senhor, as ansiedades dela ao Senhor, os seus problemas ao Senhor. Mesmo quando ela tinha todos os motivos para perder a esperança, com a sociedade em caos, com os valores perdidos, a família destruída, a religião falida, a maldade dos seus inimigos a colocando sempre para baixo, Ana continuou oferecendo o seu melhor, continuou indo ao santuário e se derramando na presença do Senhor. E eu quero chamar a atenção dos amados irmãos ao que é o nível de um cristão verdadeiro, de um servo de Deus verdadeiro. Quando Eli afrontou a Ana, falando algo dela que não tinha nada a ver com ela podia ter se voltado contra o sacerdote de Deus. Ela tinha todas as razões para se voltar contra ele. Primeiro, que ela não estava errada, ela não tinha bebido, ele julgou ela mal, ele não deveria ter feito isso, mas ele fez. Ela podia ter olhado para ele e falado o seguinte: quem é você para falar de mim, seu velho cego? Seus filhos têm feito aí a miséria, o povo tem falado mal do Senhor, tem falado mal dos seus filhos, os seus filhos são uns pervertidos, uns mundanos, e quem é você para erguer a voz contra mim e falar que eu sou bêbada? E aí a gente vê o que é o nível de um cristão verdadeiro, a gente vê o que é o nível de um cristão com sabedoria, porque ela olha para Eli e diz: não, meu Senhor. Olha o respeito que ela tem por Eli. Sabe por que ela tem esse respeito por Eli? Porque ela sabe que não foi qualquer um que colocou Eli ali. Independente dos filhos de Eli estarem fazendo coisas erradas, independente de Eli estar fazendo vistas grossas para o que estava acontecendo, independente da religião estar sendo falida, ela sabia que aquele homem que estava ali foi Deus quem colocou. Ana teve sabedoria. Em vez dela brigar e falar: seu velho cego, seus filhos são pior, quem é você para falar? Ela tinha todos os direitos, Ana não tinha problema nenhum, ela não estava em pecado, não. Ele julgou ela mal, ela tinha todos os direitos para chegar e falar: quem é você para falar de mim? Só que sabe o que ia acontecer? Ela ia levantar uma rebelião contra um servo de Deus, ainda que esse servo estivesse bem zoadinho, né? Mas foi Deus quem colocou ele lá.
Quando Deus levantava o sumo sacerdote do povo, era esse o sacerdote responsável de sair, oferecendo sacrifícios a Deus, sair no meio do povo e dizer: haja paz em Israel, lançando bênção sobre o povo. E ele continuava fazendo isso, era a responsabilidade dele. Deus não deu essa responsabilidade a mais ninguém. Era ele que ela deu, e por pior que ele estivesse, ela sabia que era daquelas mãos que levantadas abençoavam o povo. E quando ele disse: minha filha, então Deus faça segundo o teu coração. O mesmo que Eli fazia ano após ano, olha, haja paz em Israel, ele fez com Ana. Ela recebeu uma palavra de bênção da boca do sacerdote, por pior que fosse o sacerdote. E eu quero dizer para vocês que eu vou falar neste momento, meus amados irmãos, é que a palavra de bênção, ela vem do Senhor, não vem de homens. Às vezes as pessoas olham uma pessoa do púlpito em erro, falam: ah, mas os filhos dele, nossa, mas são os pervertidos. Mas olha só, como é que ele ousa falar de família ali na frente, se os filhos dele são pior? Como é que ele tem autoridade para dizer que ensinem os seus filhos no caminho do Senhor, se ele mesmo não ensina os filhos no caminho que devem andar? Quem é ele para falar? Ele é a autoridade que Deus colocou aqui em cima, e a palavra que ele diz serve para ele, serve para você, porque é do Senhor. A palavra é do Senhor. E a palavra que Ana recebeu, ela não recebeu de Eli, ela recebeu do Senhor através de Eli. Em vez de sair dali em rebelião, ao invés de sair dali sem a bênção dela, ela teve sabedoria e ela teve prudência. Ela reconheceu a autoridade que havia ali, apesar de ser uma autoridade que não estava andando mais no caminho do Senhor. Ela recebeu a palavra dessa autoridade, a palavra que veio do Senhor. E nós temos que ter sabedoria também para recebermos esta palavra. E meus amados, eu quero chamar a atenção também para o posicionamento de Ana após ter se derramado diante do Senhor e ter sido despedida em paz pelo sacerdote. Ana já não agia mais como uma derrotada. Ela tomou posse da bênção que o Senhor deu a ela por meio do sacerdote Eli. E eu quero te convidar nessa manhã a tomar posse da sua bênção, erguer a sua cabeça e a andar como um vitorioso nessa terra, não mais como um derrotado. O inimigo tem rido da tua cara. Muitas vezes ele olha para você, você entra daqui, você sai, entra de cabeça baixa, você sai de cabeça baixa, e o inimigo diz: eu consegui mais uma vez. Todo ano, Ana ia para o santuário, todo ano Penina perturbava a alma de Ana, e Ana saía dali como uma derrotada. Talvez você entre dentro da igreja da mesma forma. Talvez você tenha até vergonha de ir à igreja, porque se sente um derrotado, se sente uma derrotada. E eu quero que você receba uma palavra de bênção para a sua vida. Deus é contigo, Deus te ama, independente do que você tenha feito ou do que você está fazendo. Ele continua te amando e Ele quer te dar a porção dobrada de bênçãos, de alegria, de paz, daquilo que você precisa. E eu quero que você saia daqui com a cabeça em pé, com a cabeça erguida, a ponto de Satanás olhar para você e ver: cadê as lágrimas? Cadê aquela cabeça baixa? Cadê aquele posicionamento de um fracassado? Quando Ana saiu do santuário, ela saiu recebendo a bênção. Ela saiu certa de que ela tinha sido abençoada por Deus, e ela mudou o seu comportamento. Quando Penina viu Ana sair, eu tenho certeza que ela falou: calma aí, aconteceu alguma coisa. Pera, não é mais aquela derrotada que entrou chorando, não é mais aquela derrotada que andou de cabeça baixa. A palavra diz que Ana saiu e o seu comportamento não era mais o mesmo, e ela comeu. O que Penina não queria era que Ana comesse.
Porque Eucana mostrava o amor por ela, dando porção dobrada, e se ela comesse, ela está aceitando aquele amor, ela está aceitando aquela bênção, e ela sai, ela come, Penina vê ela comendo com o rosto feliz, com o rosto alegre. E eu quero te convidar, nesta manhã, a dizer sim, quando tudo diz que não, e a continuar oferecendo o seu melhor, quando tudo parece estar pior. Mesmo depois de Ana ter recebido de Deus o que ela mais queria, ela também continuou entregando o seu melhor a Deus. Nós vemos na palavra, muitos dizem: ei, entrega o teu Isaac. Eu digo para os homens: sim, entregue o seu Isaac, quer dizer, entregue o seu melhor a Deus. E as mulheres, essa manhã eu digo: entregue o seu Samuel. Entregue o seu melhor a Deus. Imagina você pedir tanto algo a Deus. Olha o que é o coração de uma mulher que ama a Deus. O que ela mais queria de Deus era um filho. E quando Deus dá esse filho a ela, ela entrega. Ela entrega ao Senhor. Sabe o que Ana podia ter feito? Ela podia ter olhado e falado assim: Senhor, então, o Senhor me abençoou com o filho, né? Só que, assim, como é que eu vou colocar meu filho para aquele sacerdote cuidar? Ele não cuida nem direito dos filhos dele. O que vai ser do meu menino, Senhor? E quando eu começar a ouvir que ele também está junto com Efni e Finéias, fazendo todas aquelas coisas erradas, isso para mim vai ser uma dor no meu coração. Senhor, assim, a gente combinou, né? Mas assim, naquele tempo ainda eu achei que ele ia dar um jeito em Efni e Finéias, mas assim, ele não tem condições nenhuma de cuidar de uma criança. Ele não tem condições nenhuma de ensinar uma criança. Então assim, deixa ele aqui comigo. Eu vou cuidar muito melhor, eu vou ensinar a tua palavra para ele, eu vou cuidar dele com carinho. Eu não sei nem o que eles vão fazer com ele. Não. Ana, apesar da circunstância ser a pior, ela continuou entregando o que para ela era o melhor. Ela entregou Samuel aos pés do Senhor. Ela chega diante de Eli e lembra: eu sou aquela mulher que orou aqui, que se derramou diante do Senhor. O Senhor ouviu a aflição da sua serva e deu a mim um filho. E como prometido ao Senhor, eu estou trazendo esse menino para servir no santuário. E a palavra diz que todos os anos Ana ia visitar Samuel, porque mãe é mãe, não é verdade? A mãe não esquece seu filho. E a palavra do Senhor diz que se por acaso isso puder acontecer, o Senhor não esquece. Mas Ana não era uma mãe que esquecia seus filhos. Ano após ano ela ia lá, e a palavra diz que ela fazia uma roupinha sacerdotal para Samuel. Ou seja, ela passava o ano todo confeccionando ali uma roupinha, pensando em Samuel, pensando em como ele estaria, se ele está sendo bem alimentado, mas confiando que ela deu o seu melhor para Deus. Todos os anos ela via Samuel crescer e continuou sendo mãezona, amando. Se Ana antigamente ia para o templo sofrendo com tristeza, com amargura, agora todos os anos ela vai com alegria, porque ela sabe que além de estar diante de um Deus que atende a sua oração, de um Deus que o ama, ela ainda vai encontrar ali naquele santuário a bênção que Deus deu para ela, a alegria que Deus colocou no coração dela, o Samuel que é dela e que ela entregou para Deus. É essa adoração que eu chamo você e eu convido esta manhã a dar ao Senhor, a oferecer ao Senhor. Quando tudo está pior, quando você olha para o lado e fala: não tem jeito, aí eu vou abandonar, não ande como um fracassado, não se deixe derrotar por Satanás. Continue firme, continue orando, continue buscando, continue servindo, continue crendo que a sua bênção vai vir. Se posicione diante do Senhor. Receba a bênção que Deus tem para te dar e ofereça a Deus o melhor que você tem a dar para Ele. Continue oferecendo o seu melhor a Deus, o nosso melhor, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, espero que vocês tenham aprendido
com essa lição, com essa mensagem que Ana tem a nos trazer nessa manhã, e que nós possamos, meus amados irmãos, continuar dando o nosso melhor, mesmo quando tudo parece estar pior. É muito fácil, nós vemos as pessoas querendo ir para outras igrejas que estão cheias, já estão arrumadas, já estão tudo certinho, né? Aí você chega lá, você só senta e desfruta, não é mesmo? Mas eu quero ver você ir procurar uma igrejinha que tem 2, 3 membros, uma igrejinha que está falindo, uma igrejinha que está precisando de pessoas como Ana, que estão dispostos a oferecer o seu melhor, para que a obra cresça, para que a obra seja abençoada. E quer saber? Porque Ana ofereceu o seu melhor, a obra mudou. Samuel se levantou e ele se destacava mais que Eli, se destacava mais que Ofni e Finéias. Quando era Eli que deveria ouvir a voz de Deus, era o pequeno Samuel que ouvia Deus dizendo: Samuel. E ele dizia: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. Porque Ana ofereceu o seu melhor. Os tempos mudaram de tempos dos juízes, em que cada um fazia o que bem entendia, e deu lugar ao tempo dos reis e dos profetas, homens que ouviam a Deus e que falavam aos reis para que direcionassem o povo no caminho que Deus queria. Os tempos mudaram, as coisas mudaram. Samuel se levantou como último juiz e profeta daquele povo, e ele seguiu até que ungiu Saul como rei. E nós vemos ele sempre direcionando o povo a fazer a vontade de Deus, a conhecer esse Deus. Então, meus amados irmãos, continue oferecendo o melhor que você tem. Tenha certeza, ainda que você não possa ver no momento, Deus tem coisas grandiosas para fazer quando nós nos colocamos diante dele, quando nós nos colocamos na presença dele, para que ele faça de nós aquilo que ele quiser, para que nós possamos entregar a ele o nosso melhor. Tenha certeza que o seu melhor faz toda a diferença. Você pode não ver agora, mas Deus está agindo através do teu melhor. Então que nós possamos, meus amados irmãos, oferecer o que nós temos de melhor, ainda que os tempos sejam os piores, em nome de Jesus, amém? Então, depois desse banquete, né, realmente saboroso, cheio de frutando, que nós possamos realmente viver isso nas nossas vidas, né? Procurarmos estar aplicando a palavra de Deus, oferecer o nosso melhor para Deus cada dia, sabendo que temos altos e baixos, mas que nós temos que mirar sempre isso, né? E progredir cada vez mais. Agora eu quero chamar aqui a irmã Roseli e a irmã Mércia, que tem uma apresentação especial. Nossas mães fazem parte do grupo de risco, também estão cuidando dos nossos filhos, nossos sobrinhos, e por isso não podem estar aqui, mas eu tenho certeza que estarão assistindo depois pelo YouTube. Queremos dizer que nós chamamos as mães que também estão nos acompanhando pelo Zoom, que essa música seja uma homenagem a vocês também. Deus abençoe a cada mãe. Passar o tempo que for, não vai existir nada igual.
também que não puderam estar, que estão pelo Zoom, que estarão pelo YouTube, também estarão recebendo as lembranças de homenagem da nossa igreja, Igreja Batista em Jardim Cachoeira. Que Deus abençoe a todas as mães aqui presentes em nome de Jesus. Eu quero já chamar o pastor Luciano, que estará orando. Convido as mães para que fiquem em pé. O pastor Luciano estará orando por todas nós, abençoando cada mãe aqui desta manhã, abençoando as mães que estão pelo Zoom e já orando, dando a benção apostólica. Que Deus nos abençoe. Temos o culto às 18 horas, culto de adoração, e que possamos estar juntos. Mães, vamos ficar em pé e glorificar o nome do Senhor através da oração do pastor Luciano. Amém. Antes de encerrar, meus irmãos, quero dar alguns avisos. Domingo que vem, nós vamos ter assembleia pela manhã e profissão de fé dos nossos pequenos irmãos, né, a Bruna, a Esther, né, e o nosso irmão Tiago também. E à noite nós teremos o batismo do nosso irmão Tiago. Nós dividimos o batismo em duas partes: batismo domingo que vem e batismo no próximo domingo, para que o Tiago possa trazer a família dele. E como a Esther e a Bruna são família, é a mesma família, né? No próximo domingo, no outro domingo, a família da irmã Esther e da irmã Bruna, tá bom? Então de manhã nós teremos assembleia. Na assembleia nós vamos tratar a entrada de novos membros, vamos fazer a profissão de fé do Tiago, da Bruna e da Esther, tá bom? E continuar na semana, quarta-feira, culto de oração. Esperamos os amados irmãos presentes também. E se lembrar de alguma coisa, à noite nós trazemos outros avisos, amém? Feche seus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos por este culto, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos entoar louvores a Ti, ó Deus, com o nosso coração, ó Deus. Podemos, ó Pai, também, ó Pai, derramar a nossa alma diante de Ti, ó Deus. Se há, Senhor Deus, entre nós, ó Deus, ou, Pai, no YouTube, Senhor Deus, aqueles que estarão assistindo, ou no Zoom, Senhor Deus, alguém angustiado, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, possa ouvir a oração neste momento, ó Deus, que, ó Pai, essas pessoas possam se derramar diante de Ti, como Ana também se derramou, Senhor Deus, oferecendo, ó Pai, o seu melhor, ó Deus, e dessa forma também, ó Pai, obtendo do Senhor, ó Pai, o melhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra aos nossos corações, que nos ensina, Senhor Deus, a dar-nos o nosso melhor, mesmo quando tudo está pior, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, nos dê força, Senhor Deus, para continuarmos caminhando a cada dia, a continuarmos, Senhor Deus, entregando, Senhor Deus, o nosso melhor em nome de Jesus, ó Pai. E neste momento, ó Deus, se há alguém aqui entre nós também, ó Pai, com um desejo em seu coração, ó Pai, segundo a Tua vontade, ó Deus, eu como ministro do Senhor, ó Pai, também como Eli, ó Pai, quero, ó Pai, abençoar essas vidas, ó Deus, dizendo, ó Pai, que vão em paz, ó Deus, e que o Senhor conceda, Senhor Deus, aquilo que está, Senhor Deus, em seu coração, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada um aqui, ó Deus, essa manhã. Abençoa, Senhor Deus, as mães que se colocaram em pé, Senhor Deus, neste momento, ó Deus, que o Senhor dê força, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê saúde, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, e que o Senhor dê sabedoria, Pai, entendimento, ó Deus, para conduzirem, ó Deus, os seus filhos, ó Pai, no Teu caminho, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada mãe, Senhor Deus, dá força, Senhor Deus, a elas a cada dia, até que o Senhor venha. Abençoa também, ó Pai, a Tua igreja, Senhor Deus, concede a Tua igreja, Pai, alegria em Te servir a cada dia, alegria, Senhor Deus, em se doar para Ti a cada dia, alegria, Senhor Deus, em dar, Senhor Deus, de cada um o nosso melhor a Ti, ó Pai, e que o Senhor receba, Senhor Deus, de bom grado aquilo que nós fazemos para Ti, porque nós fazemos de coração. Abençoa, Senhor Deus, no decorrer desses dias, que o Senhor, ó Pai, esteja com aqueles, ó Deus, que perderam, ó Pai, as suas mães, ó Deus, que o Senhor esteja consolando, ó Pai, neste momento, ó Deus, agindo, Senhor Deus, com poder, ó Pai, ainda que uma mãe venha faltar, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, é com eles, ó Deus, o Senhor não se esqueceu de nenhum deles, ó Deus, abraça-os, ó Pai, neste momento, consola-os, Deus, neste momento, Senhor Deus, entra com providência, Senhor Deus, traz, Senhor Deus, alegria, Senhor Deus, aonde, ó Pai,
tristeza, Senhor Deus, entrou, Pai. Que a tristeza seja afugentada pela alegria da Tua presença, Pai. Que o Senhor dê bênçãos em dobro, Senhor Deus, ao Teu povo, pois a oração que eu lhe faço, crendo em Ti e no Teu poder para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. E até a noite, se Deus quiser. Amém? Tchau, mães. Feliz Dia das Mães para todas. Beijo, Deus abençoe. A lembrança de vocês já foi na igreja, tá? Tchau, Deus abençoe.